Vamos então, nós vimos então os princípios, né, como se dá então a preparação toda para estabelecer a codificação da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar qual foi a metodologia, né, que Kardec utilizou. Então, a metodologia, né, e quais são os critérios, né, que ele utilizou. No livro A Gênese, né, que é um dos livros, né, da codificação espírita, né, no capítulo 1, no item 16, nos traz Kardec, né, a seguinte frase: o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, que só pelas leis da matéria, né, ao espiritismo também sem a ciência faltariam apoio, né, e comprovação. Allan Kardec, né, com a serenidade, né, com que encarou os fatos mediúnicos, né, com um equilíbrio imperturbável, né, porque grande parte, né, da população, na realidade, se empolgava tanto, né, e acabava se desequilibrando, sem negar, né, nem afirmar também a prioristicamente, ou seja, precipitadamente. Então, no momento em que começa a participar daquelas reuniões, ele, com o espírito científico, né, de muita observação, ele mantém-se na serenidade, possuidor lá de um domínio próprio, a fim de não se entusiasmar também com os primeiros resultados, né, fazendo uma análise, um critério, né, com muito rigor. O cuidado também nas seleções das comunicações, né, verificando, né, qual a utilidade delas, qual o propósito e a veracidade, né, dessas comunicações. Ele jamais, né, se baseou numa única comunicação, ele fazia, né, uma análise, né, com rigor, com critério. É uma forma ao qual que nós devemos aprender, inclusive, a trabalhar, para que, no capítulo, inclusive, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, sobre os falsos profetas, traz exatamente isso. Todo espírita, né, ele deve ser criterioso, cuidadoso, porque senão ele vai virar o quê? Ele vira, né, joguete, né, nas mãos, né, de espíritos inescrupulosos. Prudência também, né, ele teve muita prudência nas declarações, né, sempre com a preocupação de evitar, né, a divulgação precipitada de fatos, ainda não de todos examinados e comprovados. A humildade, né, que também é uma própria condição do espírito científico, interessado na procura da verdade, antes, né, e acima de tudo. A questão, né, das ciências ordinárias, né, a ciência ordinária é muito ligada principalmente às questões, né, das ciências exatas, né, assentam nas propriedades da matéria, né, que se pode experimentar e manipular livremente. As ciências, né, exatas trabalham muito isso, né, realmente com dados estatísticos, com avaliação, com teste, repete o teste em outro ambiente, para ver se os resultados se aproximam ou não, para verificar o quê? Se há uma influência do meio naqueles resultados. Então, isso é considerado as ciências ordinárias, é uma ciência, né, de experimentação. A partir desse processo de experimentação, muitas vezes é que ela vai formular os conceitos teóricos. A ciência ordinária, ela não estabelece os conceitos teóricos para depois, né, se estabelecer, a parte experimental. Quando já se tem uma base de conhecimento, ela parte de um princípio teórico. Mas os resultados que vai alcançando, muitas vezes, ela o quê? Ela vai corrigir, todo aquele conceito teórico que estava sendo aplicado. Então, isso está se comentando essa parte aqui, né, das ciências ordinárias, porque são bases, inclusive, que vai ser utilizada dentro da própria metodologia de Kardec. Os fenômenos espíritas, lá, por sua vez, repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas, né, aos nossos caprichos.
É muito importante esse final aqui, né, esse entendimento, né? Não se acham subordinadas aos nossos caprichos, né? Os fenômenos mediúnicos, porque muitas vezes pode até ocorrer determinados fenômenos, né, aos quais muitas vezes a gente pode até julgar que estejam, né, ali ao nosso dispor, à nossa vontade. Aí há que ter realmente muito cuidado, porque as fontes, né, de onde estão vindo essas informações, né, se esse espírito está à nossa disposição todo o tempo, independente, né, do horário que seja, não há disciplina com relação a isso, muito cuidado há que se ter. Porque os espíritos evoluídos, os espíritos de luz, não estão assim à nossa disposição o tempo todo. Nós não temos essa autoridade moral, né, para fazer com que eles estejam ao nosso dispor. Então, querer também submeter os fenômenos mediúnicos aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias, né, que na realidade não existem. Então, nós vamos observar que o Kardec ele vai utilizar, né, as duas, né, vai unir praticamente duas metodologias, né, a parte experimental, né, mas também vai fazer a parte indutiva, né, de conhecimentos. Aqui, o método de investigação científica, então, dos fenômenos espíritas foi fundamentado na observação, comparação, análise sistemática e conclusão, aplicando assim, né, o método experimental. Fatos novos, né, que se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, ele os observa, compara, analisa e remonta dos efeitos às causas. Chega à lei que os rege, depois deduz-lhe as consequências, né, e busca as aplicações úteis. Sempre ele adotou esse critério, aplicação útil. Se não havia nenhuma aplicação útil, de utilidade, ele já até descartava. Porque aí era o quê? Era perder tempo. Para ele, o espírito muitas vezes estava, né, querendo colocar alguma coisa, por isso que a doutrina, né, tudo que chegava que fosse vinculado, por exemplo, a rituais, muitas vezes, que algum espírito queria estabelecer, então ele analisava qual a utilidade de um ritual, a repetibilidade, né, de uma atitude, de um fato, né, em que benefício isso nos traz. Então ele já descartava. Isso como um dos critérios, né? Que utilidade? Então, se não havia utilidade, né, o próprio Kardec já remontava aquilo, né, e já excluía essa informação. Importante também nesse ponto aqui, nesse parágrafo que nos traz aqui, é a questão, né, que ele analisava e remontava dos efeitos às causas. Então, ele analisava o efeito daquilo, mas o que tinha provocado essa causa, né, o que estava provocando, né, ou aquela manifestação, né, ou aquele sintoma. Então ele queria entender o que provocava aquilo, não trabalhava só no efeito. Queria ver, né, e a investigação aprofundava. E aonde ele vai se estabelecendo, um aprofundamento, né, das comunicações com os espíritos, e aí onde ele vai encontrar, né, as causas, né, de muitos males, né, as causas de muitos abores, o próprio processo obsessivo. E aí onde ele vai remontar, colocar em capítulos, né, específicos, tanto no livro dos Espíritos, né, e depois ele vai trazer vários exemplos no livro Céu e Inferno também, essas questões. Aquele que hoje, por exemplo, né, ele está muitas vezes ali como processo, né, de perseguido, no pretérito, né, e a causa, né, de investigação que ele vai encontrar isso. Né, no pretérito ele foi um perseguidor, hoje ele está na condição de perseguido. Pois, né, rigorosamente exato dizer-se, então, que o Espiritismo é uma ciência de observação e não um produto, né, de pura imaginação. O Espiritismo, né, e a lógica indutiva também que ele vai utilizar. Então, da observação de muitos exemplos diferentes, né, os cientistas podem tirar uma conclusão geral. Então, foi assim que procede Kardec em relação, né, à doutrina espírita.
Então ele vai observar, ou seja, muitos exemplos diferentes, mas juntando todas essas informações vai chegar se é um ponto comum. E aí é o que ele vai fazendo, o que ele vai realizando. E aí é onde ele começa, nos próprios questionamentos que ele fazia, ele começou a mandar, começa inicialmente a mandar para a cidade natal dele, Lyon. Ele já tinha vários amigos lá que também já estavam, ele viaja, inclusive, faz uma organização, estabelece um procedimento de trabalho, todos concordam, e eles vão lá colhendo também as mesmas respostas, as mesmas respostas não, com as mesmas perguntas eles vão colocando e vão colhendo as respostas dos espíritos, para ver se havia uma coisa em comum, para ver se aquilo que destoasse muito, então eles desconsideravam. E além de tudo ainda faziam um critério de avaliação da veracidade, da utilidade daquela informação. No livro A Gênese, nos traz ainda Kardec. Ela, não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Está vendo? Ou no próprio processo científico, ele vai e faz toda a análise experimental, colhe as informações e, através disso, então, é que ele vai estabelecer a parte teórica desse conhecimento. Fica assim, então, a estrutura lógica do Espiritismo caracterizada como de natureza indutiva. O processo dedutivo está igualmente consagrado também na doutrina espírita. Palavras de Kardec. Está no livro Obras Póstumas, na segunda parte, que é o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Então, Kardec nos traz, nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequência dos efeitos, procurava remontar as causas, o que provocava aqueles efeitos, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Então, nós observamos as condições criteriosas que ele coloca até para a própria codificação da doutrina. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, olha o que nos traz. Uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos. A concordância que haja entre as revelações, que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. Então essa é a base em que nos apoiamos quando formulamos o princípio da doutrina. Então aqui ele confirmando todo o trabalho que foi realizado. Ele serviu-se de grande número de médiuns que não se conheciam um ao outro, para trocarem informações. Então, eles não se conheciam, os locais eram diferentes, cidades diferentes, onde ele leva, não só ali dentro da França, mas outros países também, trabalhou junto com isso, na própria Suíça, na Bélgica, são dados realmente que ele estabelece as primeiras reuniões espíritas junto com eles, ele vai, faz essa viagem, faz todo o procedimento, concorda o procedimento e eles vão colocando as mesmas questões que ele colocava na França. E as respostas que eles vão colhendo, eles vão guardando aquelas respostas e vai mandando para ele. Comparar com as respostas que ele obtinha, tanto de Paris, quanto também as outras respostas da cidade de Lyon. E de outras cidades também, as quais participavam de todo esse trabalho. Então, é onde ele coloca a base em que nos apoiamos lá quando formulamos, então, o princípio da doutrina. Com isso, ele evitou o quê? Ele evitou que espíritos inescrupulosos
pudessem dar algum tipo de resposta, né, que fosse não verdadeira, evitando, né, que se pudesse cair, então, em armadilhas, né, de espíritos, vamos dizer assim, né, brincalhões. Também, ainda continuando, né, no Evangelho, na posição em que nos encontramos a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamo-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece, né? Sobre que princípio se estabelece, então, a concordância. Voltando no livro A Gênese, né, ele coloca ainda a seguinte frase lá: esta coletividade concordante da opinião dos espíritos passada aos demais, pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião, e viesse um dia dizer o contrário, né, do que se dissera. Isso, né, para contradizer tudo o que ele está querendo dizer é o seguinte: contradizer tudo o que foi feito, né, somente, né, a opinião, né, de mais espírito vindo para modificar então tudo aquilo que eles disseram. E isso não ocorreu. Então, com relação à base da doutrina, né, ela está estabelecida, né, e até hoje ainda não há nada que a contradiz. Tá? Semana que vem a gente dá continuidade então na parte do estudo, e aí nós vamos entrar então no Livro dos Espíritos, né, e nós vamos ver, né, como ele estabelece os critérios, as primeiras, né, os questionamentos, e vai estabelecendo toda essa parte da codificação da doutrina.